Pois é, boa noite aí, pessoal. Nós estamos iniciando aqui mais um Sem Limites, o blog GQ Repórter, sempre trazendo aí os assuntos, temas interessantes de nossa comunidade e também convidados muito importantes dentro desse contexto da nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Estamos trazendo aqui dois ambientalistas, dois profissionais que fazem trabalhos interessantes. O Gilvan Mota, biólogo. Gilvan é da Ambil Verde, está aqui representando esta empresa. Ambil Verde, que antecipadamente, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse histórico profissional do Gilvan. Sim. Mas hoje aqui com a gente, o prazer de tê-lo aqui para discutir alguns assuntos relacionados ao meio ambiente. Boa noite para você. Boa noite, Wilson. Boa noite ao pessoal do programa aí, a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui, né, e falar um pouco, um tema tão interessante, tão abrangente, e que as pessoas estão lidando todos os dias, né, no seu cotidiano, né, tema importantíssimo para o meio ambiente, e trazer uma oportunidade mais, trazer, né, informação às pessoas, alguns temas que ainda tem dificuldade de entender, né, está bastante na mídia sendo, né, colocado dia a dia. Estamos aqui. Pois é, e a partir de agora nós já temos algumas pessoas já que sintonizaram com a gente, já aguardavam, é uma ansiedade muito grande, a interatividade é muito legal desse programa que acontece todas as terças e quintas-feiras. Uma boa noite também para o companheiro, jornalista, escritor, ambientalista, vou falar todos os predicados, ambos, a gente vai passar a noite toda, mas ele próprio vai discorrendo sobre isso, que é o Grupo Ecológico Rio das Contas, ele preside, o GERC aqui, que é o Domingos Ailton. Boa noite para você, Domingos. Colega Wilson Novaes Júnior. Boa noite, companheiro do movimento ambientalista Gilvan Mota. Boa noite, Rony Brainer. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando o programa Sem Limites. Pois é, a gente quando fala no tema meio ambiente, existem grandes eventos, né, em nível inclusive internacional, que se discute o meio ambiente. Agora, o entendimento que a gente faz, e aí eu gostaria até que vocês comentassem um pouco sobre isso, é que na prática a gente só vê barreiras, dificuldades, não cumprimento daquilo que deveria, né, principalmente por parte dos setores públicos, e a própria sociedade, ela não demonstra, em grande parte dela, uma preocupação com o meio ambiente, que é um ambiente que nós todos vivemos que deveríamos preservar. Verdade. O movimento ambientalista, né, e as grandes convenções da ONU, inclusive, começaram no início da década de 70, né, com a Conferência de Estocolmo, em 72. E de lá para cá, né, grandes avanços tivemos em termos, né, da legislação ambiental, principalmente brasileira. Temos uma das legislações mais avançadas, né, que é a brasileira em termos de meio ambiente, mas pouco cumprida, porque a legislação é farta, realmente, devido à nossa grande biodiversidade, né, nossa extensão territorial, os biomas, então isso facilitou que tivemos que colocar em documentos, né, para que isso houvesse preservação e conservação dos nossos recursos, animais, né, florestas, faunas, águas. Então, mas no dia a dia a gente não vê realmente por parte do poder público esse cumprimento, né, da própria legislação ambiental. Tanto por parte assim de você termos programas que possam ser deslanchados em prol da preservação, como também da própria comunidade, né, ser convocada e estar nesse diálogo, né? Um dos grandes avanços que tivemos na conferência da Rio 92 foi a Agenda 21, é um programa, né, excelente, onde sociedade e governo se sentaria para, né, traçar os destinos do meio ambiente, tanto a nível mundial, né, a nível nacional, estadual e local. Mas foi pouco a pouco sendo esquecido e muito menos praticado. Perfeito. Dominguinhos, você, me permita lhe chamar Dominguinhos, é como nós o conhecemos, principalmente no nosso ramo profissional, né, que você atua também como jornalista. Agora, há muito tempo que você faz uma luta, aí eu estaria alguns nomes, talvez esqueça de alguns, esse GERC, que é uma luta desigual, eu diria assim, mas você não perde esse foco, né? Você sempre procura despertar e manter viva
a ideia de termos em Jiqué um grupo, né, se tem outros eu não conheço, mas que esteja preocupado com a questão do meio ambiente. É uma luta grande, não é? São 30 anos, 3 décadas, não é? Gilvan foi um dos fundadores, esteve passando um tempo em Salvador e tal. Não é fácil isso, porque toda ação exige um esforço muito grande, esforço profissional. Muitas vezes você tem que deixar até atividades da sua vida profissional, da sua vida pessoal, para cuidar de uma causa que é uma causa nobre, é uma causa da vida, não é? A questão ambiental diz respeito à vida, e as pessoas elas não compreendem isso, elas não sabem, por exemplo, que nós somos corresponsáveis pelo planeta Terra. Então, muitas vezes eu ouço, por exemplo, nos programas de rádio, muitas pessoas atribuírem as responsabilidades pela degradação ambiental e até pela fiscalização ambiental ao GERC, quando elas mesmas poderiam estarem denunciando, poderiam estar dando a sua contribuição. Mas nós temos uma preocupação em realizar um movimento que, acima de tudo, possam, na verdade, despertar nas pessoas esse interesse da proteção ambiental. Por exemplo, no último domingo, no dia 16, nós fizemos lá no sítio de uma colega nossa, radialista, a Paula Padrão e do Pança, lá nas Queimadas, o Bosque do Amor. Reunimos casais de namorados, de noivos, casados e de amigos afetivos, até de pai, de mãe, filho, de irmão, para plantar uma árvore, e essa árvore nativa tinha ao lado um coraçãozinho com o nome da pessoa e o nome da árvore. Nós entendemos que a questão ambiental ela deve passar pela afetividade. A afetividade das pessoas, a afetividade em relação à natureza. Por isso, um programa como esse, o Bosque do Amor, que nós, inclusive, iremos divulgar esse programa na Semana do Clima, que vai acontecer um evento mundial organizado pela ONU, vai acontecer em Salvador, reunindo governos, sociedade civil, empresários em Salvador no próximo mês de agosto. Então, entendemos que a educação ambiental é fundamental para sensibilizar as pessoas para a causa ambiental. Perfeito. E falando nessa causa do meio ambiente, também no dia 5, né, que foi o dia do meio ambiente, alguns eventos, vocês participaram, inclusive aqui de Quer, teve uma palestra no Sindicato dos Comerciários, né? Fizemos um seminário, Gilvan foi um dos palestrantes, Guadalupe também, um seminário muito importante. Mandar um abraço aí para a professora Guadalupe, né, essa especialista, uma figura meio assim, muito antenada com essa questão, professora da UESB. Né? Tem um conhecimento vasto da arborização, então ela deu uma aula muito interessante, Gilvan também, sobre a arborização urbana, porque muita gente, Wilson, quer uma sombra, né? Jiquié é uma cidade quente, então quer uma sombra para colocar o carro. Se você andar em Jiquié, até andando pelo centro, você quer uma sombra para andar, porque o sol... Agora nem tanto, que a gente não sente assim nesse período de inverno, mas quando o sol está de rachar, e as pessoas elas não se preocupam em plantar uma árvore, muito pelo contrário, preocupam em derrubar uma árvore que está na frente do seu estabelecimento comercial para aparecer mais a fachada, né? Se preocupa em derrubar para ampliar a construção. E você não tem, por outro lado, também um programa de arborização por parte da prefeitura e nem orientação sequer por parte da prefeitura de como você plantar uma árvore. Aproveitando essa deixa sua aí, eu socializo aqui essa conversa com ambos, com o Gilvan Mota, que o Gilvan vai falar um pouco mais também do que ele atua nessa área, e você também, Domingos, que você amplia muito esses seus horizontes, né, na área ambiental. E é o seguinte, eu assisti, tem um programa na TV por assinatura, que era o Mundo Visto de Cima, não sei se vocês já viram, que é um avião, que um grupo de reportagem vai mostrando a cidade de cima e narrando o que são aquelas cidades, mas é algo maravilhoso. E um dia desses passou a cidade de Maringá, no Paraná. Sim. Rapaz, a lição, a história que Maringá passou ali. Falei, mas rapaz, por que a gente não faz? Maringá tinha sérios problemas, mas planejou ao longo dos anos, desmatou, que virou um turrão, imagine. Acabou o deserto. De repente,
Eles replanejaram, pegaram profissionais, analisaram cada lugar da cidade onde era quente, a pavimentação, asfalto, aqui vai esquentar. Eles fizeram um levantamento, ali eles plantaram, deram uma lição, uma aula do que é meio ambiente para o Brasil. E talvez pouca gente tenha conhecido. Eu tomei conhecimento porque vi na televisão, mas fiquei assim, entusiasmado com o que eu vi. Eu falei, porque não se faz nada na nossa terra, né? Que é um lugar tão quente. Exatamente, deveria ser o contrário, né? Aqui a busca incessante por um conforto térmico, né? Associado aí à arborização, era o que devíamos estar procurando, né? Pelo contrário, aqui a gente vê a prefeitura cortando as árvores, podando. Nessa época de festiva agora, as prefeituras podam as árvores. A gente pergunta-se por quê. Por que está podando a árvore na Praça Rui Barbosa? É uma pergunta que a gente não tem resposta, porque não é necessário. Então, assim, todo o conforto térmico que tem de que está sendo tirado pela poda, né, mal planejada. Né? Essa decepada de árvore que é feita, eles dizem que é correta. Que é verdadeira decepada. Isso, porque a árvore ela regenera, né? Esse assunto a gente já discute. Já sim, mas me diga, explique aqui para os ouvintes. Olha, nós temos a poda mal necessário quando ela está embaixo de uma fiação elétrica. Sim. Isso foi uma falta de planejamento que houve ao longo dos anos. Certo. Inclusive, naquele período de 90 a 93, nós replanejamos toda a arborização de que e deixamos um documento para a sociedade. Mas que as demais gestões não seguiram. Bom, então nós temos o mau planejamento, plantando-se árvores inadequadas em locais onde não deveria ser plantado. Então, no futuro, nós temos o conflito, né, com a fiação elétrica, telefônica, e hoje nós temos com as redes, né, de telefonia, de cabo, né, de internet. Bom, agora você tem uma árvore no local onde não há nenhum empecilho para o livre crescimento da árvore, como uma praça, um canteiro central, não há necessidade de você cortá-la. Pelo contrário, você deve crescer livremente, porque a copa tem um limite, a árvore tem uma biologia que ela vai chegar ao limite da sua copa, os 7, 8, 10 metros, e vai quietar. Então você precisa só manter aquela copa no seu formato, do seu estético natural, que a copa tem a depender das espécies, temos várias conformações, formato de copa. Então é desnecessário, é um custo que se tem a mais. Esse custo de poda poderia ser muito bem investido em plantio, porque o custo de poda é alto e é desnecessário. Então é algo que precisa se repensar, é preciso que os setores, né, os técnicos, se tiver, os gestores, precisam se conectarem, né, com informação, para que também não fique fazendo, né, algo, gastando seu dinheiro público desnecessário. Perfeito. Esses dias, Domingos, eu estava na Rádio Povo, onde eu faço todas as manhãs lá, programa Primeira Página e o Bahia Ponto a Ponto, e um cidadão me ligou, ele estava injuriado, cidadão comum. Ele disse, olha, colocaram veneno num ficus aqui na Praça da Bandeira, sim, mataram a árvore. Secou, matou, aí foram lá, cortaram para botar uma barraca. Certo. Aí fizeram uma alvenaria. Aí até lhe cobraram. Dominguinho, mas eu falei, mas Domingos é quem, né? Cadê o Jack? Cadê Domingos? Quando chegaram pela manhã, já estava morta. Separaram, fizeram, colocaram a barraca, depois tiraram a barraca. Agora cortaram, eu vi lá, cavaram, tá lá a escavação. Situação complicada. Mas na verdade esse cidadão ele deveria ir ao Ministério Público, ir na Prefeitura, porque, na verdade, o GERC é uma organização da sociedade civil. Nós não temos poder de polícia, nós não somos remunerados por isso, e não temos como dar conta de tantas questões ambientais. Ele deveria, além de ter ido denunciar na rádio, denunciar do Ministério Público, e também ele deveria ter ido à diretoria de meio ambiente e exigido que a Prefeitura tomasse uma providência em relação a isso. A gente não sabe como foi o procedimento, mas assim, o procedimento é para se retirar uma árvore, faz um pedido na Secretaria de Meio Ambiente, né? E o técnico vai lá, faz a vistoria em loco e autoriza ou não o corte, né? E com a recomendação de plantio de nova espécie, né? Tem sido recorrente, a gente tem recebido diversas denúncias desses casos, de gente que coloca veneno na árvore. É comum isso. É o herbicida, né? Veneno para a árvore morrer, e aí morreu, pronto. Aí vai lá e derruba. Assim como teve um prefeito aqui que deixou abandonado
o Horto Florestal, aquela única área verde que tinha em Jequié, ali junto da rodoviária, ficou de tão abandono, de estar tão abandonado, eu tenho que derrubar as árvores, cortar. Bora mandar um abraço aqui para nossos espectadores. Tem muita gente já sintonizado com a gente, aqueles que estão compartilhando ou aqueles que estão aí acompanhando. É o Bila João Brasileiro, também a Cida Ferreira mandando uma boa noite. Na Alemanha, a Cíntia Kelly Gleichmann mandando uma boa noite, é daqui da região, mas mora há algum tempo aí na Alemanha. Liz Midley, que está lá em Salvador, professora da UNEB, né? Um abraço aí para Liz. Nuno Menezes, artista, né? Professor aqui da nossa terra. Lu Santana, um abraço aí para a Lu Santana, Lute Santana, que está aí ligada com a gente. Deixa eu ver aqui. Mara Silva, o professor Robério Chaves, boa noite. Abraço, e também Roberto. Mandando aí um abraço para Domingos Ailton e para o Gilvan Mota, né? Ele está lá acompanhando, está nos assistindo. Alan Pereira, a Sara Barreto, Bruno Meira Gomes, né? Ele diz aqui, abraço Gilvan e Domingos, tema excelente para ser debatido aí, muito bom, ele está parabenizando. Canrobé Almeida, está lá em Ilhéus. Eu lembro isso, a figura. Aqui, Helena Miller, Mulher de Coragem, Helena Mulher de Coragem. O Canrobé Almeida diz assim, boa noite, deve-se lançar um novo olhar para a realidade de arborizar as cidades com árvores frutíferas, ele defende isso, tais como manga, jaca, jambo, genipapo, e também frutificando de uma maneira geral. Dia desse até parece que uma secretária ou ministra que disse que o nordestino morria de fome porque encontrava manga para chupar nas ruas da cidade. É um total de desconhecimento do país, né? Mas alguém é do governo. É verdade. Essa questão da árvore frutífera. É interessante você plantar em nível de praça, né? Por exemplo, aqui nós temos ali anexo, na lateral do Parque de Exposição, a Praça do Amor. Do Amor. Onde os moradores se reuniram através da Cida, né? Que é uma das pessoas que estão à frente. E eles plantam árvores frutíferas. Arborizaram, plantaram os brinquedos. Agora colocaram coco da Bahia, cocanão, manga. Daqui um dia tem uma praça lá com muitas frutíferas. É interessante. Muito é interessante para uma avenida, né? Uma rua. Verdade. Porque a queda dos frutos vai incomodar. Diz que é no Pará, parece. Eu não conheço, não no Pará. No Pará, né? tem muitas mangueiras. Mangueiras, Uma determinada... Acho que não cai lá. Eu acho que, por exemplo, se você tiver alguns locais de bosques, não é? Sim. Por exemplo, aqui, Wilson, nós estamos muito próximo aqui de um local que é um local que seria interessante se tornasse uma área verde para caminhada, não é? Para plantio de árvores nativas, frutíferas, que é essa área atrás do saque. Sim. Aí seria uma coisa interessante. Muito bom, nós estamos né? fazendo um movimento. Uma ciclovia, e as pessoas passariam. Caminhada e tudo. Verdade. A gente já fazendo um movimento para que aquela, inclusive, contar com o apoio de vocês. Que não se encha ali de construções, né? Que ali já tem construção demais. É a única área que é interessante, porque é uma muito área certo, próxima, do Mandacaru, do Jiquezinho, do Joaquim Rumal. Ali nós temos a Lagoa do Derba também. Lagoa do Derba, Parque de Exposições, que poderia ser melhor aproveitado. Né? Se você tivesse algumas áreas aqui, áreas verdes, né, na cidade, já que você não tem, por exemplo, um parque da cidade, uma área maior, como você tem em Salvador, como tem Vitória da Conquista e outras localidades. Então, aproveitar algumas áreas dessa para bosques, né? Para locais de caminhada. A gente está fazendo esse movimento aí. Ali pertence o quê? A prefeitura ou o Estado? Ali a área em si é do Estado. É do Estado, pertence a Fundar, que é a construção. Certo. Agora, eu me lembro que até no governo de Valdir Pires, ele iniciou alguma coisa ali, uma horta, não foi? Aí disseram que estava retirando água do Rio de Contas e tal, que a água era poluída. Terminou que não foi em frente, né? Mas a gente fazer gestão, então, junto ao Estado para que a Secretaria o Estado, inclusive, está fazendo uma área de caminhada e tal, uma pista de atletismo, ali no fundo do quartel da Polícia Militar, do batalhão. Até muito interessante ali, não é para a polícia, não é para a comunidade. Talvez até para que o batalhão dê uma coisa. Mas eu falei assim, na época eu pensei, por que não fazer ali naquele fundo do saco, toda aquela área, né? Naquela área, com seria ótimo. Mas vamos fazer gestão. Eu tenho uma audiência marcada com o secretário de Meio Ambiente do Estado, inclusive para discutir
a criação da unidade de conservação. Embora a gente está vivendo um processo de retrocesso muito grande no Brasil, ao invés de criar, o governo está querendo diminuir, acabar com as unidades de conservação. Inclusive, eu vi hoje que até a unidade de conservação de Boa Nova ele quer diminuir, todas elas. Então, questão preocupante. Mas, de qualquer maneira, mesmo remando contra a maré desse governo de retrocesso ambiental, que é o governo Bolsonaro, mas iremos continuar esse movimento que temos para a criação de unidade de conservação de Jequié. A Jequié tem Mata Atlântica, Caatinga e Mato Cipó. Pode ser criada uma unidade de conservação municipal. É isso, pode ser criado, estadual. Então vamos fazer um movimento nesse sentido, né? Pois é, agora uma outra questão paralela, mas é meio ambiente, essa luta ambientalista, é com relação também à poluição do nosso meio ambiente, né? Despejo de esgoto, esse rio de Contas, a gente não pode deixar de lembrar, é uma afronta nessa área aqui que atravessa a nossa cidade, a área urbana da cidade, o rio Jequiézinho. Na verdade, são depósitos de esgoto, né? Aberto, né? É terrível. O despejo de esgoto in natura ainda, né? Pois é, a gente lixo, né? Que foi criado aí à beira do Rio de Contas. Associado aí a assoreamento, a também eutrofização dos rios, muita baronesa devido à questão da nitrogenação, né, das águas. Retirada indiscriminada mesmo, de areia. Pelo aporte mesmo de esgoto, né? Então, aquelas dragas também, lá na parte de cima, retira ali. A retirada inadequada, né? Sem licenciamento, de qualquer forma, sem nenhum critério. Acaba danificando os barrancos do rio. Mas eu fico vendo, ninguém faz nada. Não tem ninguém. Tem conselho de meio ambiente aqui? Tem conselho, mas não tem uma política ambiental, né? Na verdade, por exemplo, para reunir, a prefeitura fiscalização, né? A prefeitura, por denúncia exemplo, e fiscalização, as duas coisas. A prefeitura, por exemplo, permite até hoje a ocupação da APP, Área de Preservação Permanente, do rio. A gente está próximo aqui, não é? Aqui próximo do rio tem a ocupação da APP. Então, a APP, muitas dessas casas que foram construídas não tem esgoto. Então, lança o esgoto para o rio. Então, o fato, por exemplo, de você ter a baronesa proliferando, é exatamente por conta da poluição. Então, não adianta você, por exemplo, vai limpar o rio, tirar a baronesa, vai voltar novamente, porque não vai resolver a situação. A causa é a poluição do rio. E aí, qual é a causa da poluição? A causa é a ocupação desordenada da APP, da Área de Preservação Permanente. Quem é responsável por isso? É a prefeitura. São coisas, Wilson, que às vezes as pessoas ficam na utopia. Vai gastar milhões para recuperar o rio. Mas se você tiver vontade política, se tivesse vontade política, ao longo desses 30 anos, se as gestões, todas as gestões municipais, ouvissem o GERC ao longo desses anos, o Rio das Contas não estava nessa situação. Então, por exemplo, a ocupação da APP não é uma coisa que depende de recursos, depende da fiscalização. A prefeitura diz, não, você não pode construir aqui, que isso aqui é uma área de preservação permanente do rio. O próprio nome está dizendo, mas faz vista grossa e não resolve nada, não é? Pois bora mandar um arzinho aqui pra gente, né? O Rony Braine, nosso companheiro aqui. Eu estou sinalizando meu amigo Rony Braine, jornalista, que está aqui com a gente na retaguarda. A gente falou de árvores frutíferas e a nossa conterrânea aqui, a Cíntia, que está lá na Alemanha, ela disse que na cidade dela, lá na Alemanha, tem muitas macieiras nas ruas, que as pessoas livremente retiram, se alimentam, mas de uma forma muito tranquila, né? Sem problema maior. A macieira não causa tanto impacto assim na questão do transporte de veículos, né? Ele está em calçadas, no local onde não passa veículos. É interessante ter um planejamento, né? Com o planejamento, a gente vai colocar as árvores certas no local correto. Certo. Então é interessante. Eu vou fazer uma pergunta a vocês dois, como ambientalistas que são. Onde eu fui criado, viu? Me permita lhe dizer que eu fui beiradeiro do Rio de Contas, do Pilar aqui da Ponte. Eu nasci nessa área, né? Então minha diversão, menino pobre ia para onde? Rio de Contas jogar bola. Não tinha outro lugar. O Jequié Tênis Clube era luxo, né? De vez em quando ir lá. Mas aqui no Rio. Fui criado, joguei bola. Mas muito legal essa lembrança. Quem é essa garotada aí? Não conheço o pessoal. Uma lembrança, né? Eu não tenho uma foto no Rio. Apesar de que essa foto aqui ainda já é no tempo colorido. Eu, na época, só se fizesse alguma reprodução,
do Areão do Rio de Conde. Mas é muito legal. Da rede social, é verdade, isso é muito bom. É uma lembrança, né? Sendo juntado, a gente vai resgatando, né, o que era o Rio de Conde. A gente quer fazer até um segundo semestre, um seminário. Eu vou fazer uma pergunta a vocês que sempre me abre assim, um questionamento muito grande. Foi criada aquela prainha de Jiqué, né? Que eu via muitos esportes náuticos e tal, e a gente aparecia por lá, essa coisa toda. Eu já fui lá em algumas competições náuticas, esportivas, e de repente acabou tudo. Foi correto a decisão de acabar a prainha? Porque eu recebo muitos questionamentos em rádio, né? O pessoal diz assim, por que Anagé tem? Por que em Pedra do Cavalo tem? Por que em tal lugar tem? E só de Jiqué, Paulo Afonso, teve que ser acabado, degradado. Hoje está lá, voltou até para o antigo proprietário, que ele meteu uma cancela e ninguém entra mais. Isso. E aí? A prainha, eu posso falar? Pode falar. Fique à vontade. A prainha, ela foi na década de 90, né? Foi. As construções em si, ela limita a APP. Agora, o uso em si estava na APP, inclusive o uso de veículos. O pessoal superlotava com veículos. Então, ocupava bastante. Então, o impacto nos fins de semana ou quando ocorria era muito grande em cima da área de preservação permanente. A questão toda é a questão... Quer dizer, foi feita sem planejar. Exatamente. Poderia ter sido feita planejando. É a questão, né, da legislação. Você tem uma área de APP e não poderia ser ocupada. A recomendação para acabar foi do Ministério Público Federal. Agora, o que é que eu discordo? Sim. Já está construída, vamos usar agora para uma entidade, um OESB da vida, um grupo ecológico, onde se faça de trabalho de educação ambiental. Ao contrário, demoliram, acabaram. Não, foi um absurdo ter demolido. É só controlar o uso. E na época, diga-se de antemão, era Maria Cruz, que está aí agora, que é uma pessoa que tem conhecimento. Mas foi uma recomendação do Ministério Público. Mas Público. Atendeu sem questionar muito, né? Vamos lá e demolir. Então, ali a gente defendia ali que fosse, por exemplo, uma base da OESB, um local de educação ambiental para o GERC realizar um trabalho. Não sei se houve essas propostas, né, por parte das entidades aqui permanentes. Poderia-se ter um consenso e... Porque demolir é mais fácil do que construir, né? Porque esse demônio também deixa lá o entulho, né? Agora, nessa gestão, foi pedido para tirar o entulho ainda que existia. E a realização de um plano de recuperação de área degradada. Pode ter a empresa que executou, através da licitação pública. Mas, assim, o que a gente entende que, assim, ocupar o que também é questionado é que uma vez que você ocupa, como as barracas de praia de Salvador, se ocupou, teve que ser tirado todas as barracas. Quer dizer... são situações que, porque meio ambiente precisa observar também um contexto socioambiental, né? Não é só questão só físico-biológica. Agora, precisava que realmente houvesse esse consenso, esse planejamento em se deixar a praia do jeito que ela era, mas se houvesse uma diminuição do fluxo e atividade de educação ambiental, utilizando toda a estrutura que já tinha. Eu questiono muito essa postura do Ministério Público. Muitas vezes o Ministério Público toma uma medida radical, uma coisa como essa, que eu acho que poderia a construção da prainha ter um outro destino ali, até envolver a educação ambiental, e outro, o Ministério Público faz vista grossa. Né? Nós temos, por exemplo, nós inclusive vamos convocar o Ministério Público, isso, porque eu já não aguento mais encaminhar para o Ministério Público as denúncias e não dá em nada. Por exemplo, tem acontecido um desmatamento na região do loteamento Sol Nascente. E o Ministério Público mandou a prefeitura e aí disse que não era uma área de APP, arquivou o processo. Desmatamento na região de Itagi, desmatamento na região do quilômetro 19. Então, a gente já cansou de sentar com o Ministério Público e exatamente discutir essa questão, porque eu estou lá com uma série de ofícios de denúncias que foram arquivadas. Então, essa situação de degradação, de desmatamento, muito mais grave do que a questão da prainha, porque a questão da prainha era só uma questão de controle populacional, é muito mais fácil. E ali havia um contingente... Não vamos permitir isso, não vamos permitir aquilo. Não, mas o desmatamento, que é pior, se permite uma destruição de uma área de APP do loteamento Sol Nascente, que é a única área verde que tem ali no Joaquim Romão, está se destruindo e não se faz nada. Quer dizer, dois pesos e uma medida. Topo de morro e encosta. Topo de morro. Encosta. Topo de morro. Então, são dois pesos
em uma medida. Pois é, Robson Andrade está aí nos ligado já com a gente aqui, Aguinaldo Souza mandando um abraço aqui para o Gilvan, para todos aqui do programa, o Márcio Neri também está ligado aí com a gente, disse assim, só tem fera, deve ser vocês dois, feras aí meio ambiente, o Robson disse, muito boa entrevista, um abraço aí para o Alex Marinho, nosso parceiro aí, que nos dá com a HelpNet, né, essa imagem muito legal aí através da internet. Professor Carlos Alberto Borges, ele diz aqui, é Tuxa, né? Tuxa. Em Portugal tem bastante ameixa, maçã, etc. nas ruas. Né? Na Europa, as cidades europeias. O Júnior Moura, Marcos Mascarenhas, Adonis Silva, José Augusto Barros Brito. O Agnaldo diz, eles esqueceram de falar em florestal, porque ainda está cedo, a gente vai falar. É porque o pessoal quer ver logo, né? O ferro. Coisa. Daí a interação eles já falaram, né? Desmatamento, né? A não preservação das nascentes, né? Tudo isso também é problema que nos atinge, né? E precisa um controle, né? Por parte dos órgãos fiscalizadores. Aqui nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, nós temos o INEMA, né? Local. INEMA. E o IBAMA, que de vez em quando também tem as suas... né, seus trabalhos de fiscalização na área, mas a maior parte de fiscalização se dá pelo INEMA, né? INEMA, né? INEMA local, que tem que fiscalizar o desmatamento que ocorre nas nossas florestas aqui, nossas matas. Me chamou a atenção que um dia desse teve uma empresa que vai se instalar aqui, pelo menos a notícia, né? Sim. Ali na área do poliduto, vai refazer o vazamento de gás da Larco, né? Aí apareceu, eu vi lá a reunião lotada, todo mundo estava lá, meio ambiente, falou, está funcionando. Pelo menos, conselho. Estava todo mundo lá, eu falei, então existe, ali foi né? Feito todo Você estava lá também? A gente fez o trabalho pela empresa, o trabalho de licenciamento, né, dos estudos ambientais. A sua empresa. Você, vou falar da empresa, é Ambio Verde. Ambio Verde, né? Empresa de consultoria ambiental, fica ali na Juca Rebouça, né, em frente àquelas casas de pisos na saída da cidade. Sim, próximo ali ao futuro colégio da Polícia Militar, né? Ali, por falar com essa história da Polícia Militar que está sendo construída, você conclui, Gilvan? Eu fiquei até feliz quando eu ouvi uma entrevista que fizemos aí com o governador, e ele disse que dentro do contexto do Colégio da Polícia Militar estava incluída a questão da Lagoa do Derba, para dar uma melhor, né, uma requalificação. Ele falou isso, eu tenho gravado, que isso vai ser muito bom. Né? Muito bom. Mas os estudos da Condé, né? Da Condé, né? E precisa realizar, porque a Lagoa do Derba é realmente uma luta. Ali é Minadouro, é Minadouro ali. Não, isso aqui é uma contribuição, porque ali você vê aos redores são morros, né? A contribuição. Ela não é que mina ali, não. De chuvas acaba indo ali. Então ela tem a possibilidade de secar, temporária. Inclusive tem uma época aí que está tão cedo que passaram toda a máquina, né? Retiraram toda a escavação. Perfeito. Mas volta e meia ela volta, e assim que ela volta, ela enche, aí vem a fauna, né, de pássaros da região. Acaba vindo também. Pois é, tem muitas áreas que se você observar, vocês observam, inclusive, tem esse olhar pela profissão, pelo trabalho que vocês realizam, de que ainda tem muita área para ser preservada. Estou falando na área urbana. Tem muitas áreas que deveriam ser vazios ainda são muitos. Mas parece que não existe assim, né? Naquele seminário a gente fez, inclusive, mapeamento, né? Mapeamento, isso. Temos a Lagoa do Derba, tem um parque de exposição. Tem uma boa parte, ou toda, vamos dizer, da César Borges, que não está arborizada, né? Uma grande avenida de ambos os lados, que poderia ter, né, muitas árvores nessa região. Esses loteamentos novos são carentes de arborização, né? Até porque esses loteamentos, eles têm que ter uma área verde. Sim, uma área verde. A prefeitura está fiscalizando isso, verde, não é? Pelo que eu tenho não é? O cara hoje vai, uma empresa desmata um morro, faz ruas e tal, de repente vende o terreno. Aconteceu aqui uma situação complicada. Jardim Europa, por exemplo. Trabalho, né, de compensação ambiental já atrelado ao processo de licenciamento. Assim que a empresa vai licenciando, se coloca um condicionante. Você vai ter que plantar X árvores pelo tanto que você desmatou. Então, essas coisas travadas na licença, é interessante que se faça isso para que o empreendedor cumpra, né, com suas obrigações socioambientais. E não deixe assim para a população, que na economia ambiental se chama de externalidades, ou seja, ele não embute esses custos socioambientais no seu produto, no seu serviço, e quem paga a conta depois é a sociedade e o meio ambiente. Isso.
é preciso que no processo de licenciamento ambiental se coloque esses condicionantes no tocante à arborização, que é realmente necessário. Pois sombreamento e conforto térmico. A Normélia Mendes Barbosa, Normélia está aqui com a gente, e o professor Roberto, ele faz aqui um questionamento. Ele disse que é a situação, pergunta a vocês, inclusive, das nossas praças. O São João de Jiquié vai ser na Praça Barbosa. Vamos ver o que vai ficar aí depois, né? Eu torço para que não complique, mas já é um lugar apertado. O que fizeram com a Louisiana, eu não gosto nem de olhar. Eu lhe confesso, quando eu passo ali, me angustia. Ele disse que foi o trabalho dele de mestrado sobre as praças. A Louisiana foi um projeto ligado ao projeto artesões, né? Depois. Na verdade, os artesãos que a gente vê nas grandes cidades, eles junto com o povo, né? No mesmo plano, né? Mas os artesãos não a arquitetura foi complicada demais. Era mais bonita como era antes. Eu tenho algumas fotos, né? Deveria ter melhorado, mas mantendo aquele contexto, né? Mas aí houve uma mudança também no corte das árvores antigas, né? Depois colocado árvores exóticas. Porque a maioria ali era ficus e algaroba. Aí nós colocaram ninho. Tira um exótico. O ninho é aconselhável ou não é aconselhável? Bora falar de árvore. O ninho é uma árvore desconhecida ainda para a nossa, tanto para a arborização quanto para nossas. É uma árvore exótica, é uma árvore que tem um crescimento, né, muito rápido. Ela é uma árvore colonizadora e dominadora das outras espécies. Entendi. Regionais. E ela tem uma questão de ela exala um certo hormônio que inclusive é tóxico, né? Para algumas abelhas. Tem questão da abelha, eu já li isso. Pragas, né? Vamos dizer assim, alguns insetos naturais. Pragas não, insetos naturais. Mas a gente não tem muito conhecimento. Agora, para a arborização ela não é boa porque ela vai sujar bastante com seus frutos, né? E não tem alta atração com a fauna local, né? Então não tem. Eu me lembro de uma gestão que o prefeito foi, acho que no sul do país. E pela pressa que nós temos, porque a coisa, eu estava falando aqui, eu plantei uma árvore, fico todo dia olhando, a bichinha vai crescendo, não sei nem se eu plantei corretamente, assim, em termos da escolha, porque ninguém me orientou. A gente conversou aqui fora do ar e tal, se era aconselhável ou não. Ainda bem que Dominguinho já aprovou aqui. Mas olhe bem, ele comprou as árvores semi-adultas, ainda trouxe tudo dentro de um carro, né, aquele frigorífico do sul, né? Você lembra disso? Sim. Na rua da Embasa, ele ficou linda, porque ela já foram plantadas quase mais jovens, né? Quando tirou daquilo ali, que tirou do invólucro, que deixou, numa semana morreram todas. Na praça ali do Belvedere em cima, você lembra dos pinheiros, né? Que foi pinheiro ali? Não foi, aquela Palmeira Imperial, que foi caro. Uma fortuna Imperial, se não cuidar. Não cuidou, era bonita, né? E a Margosa tem a Palmeira Imperial nas ruas. Mas tem clima, tem clima também. Então isso não é pensado. Também quando nova, né? Eu fico entristecido porque não é pensado. Não é pensado. Não é pensado. Olha, o problema dos plantios públicos, assim, você planta, beleza. Agora, a manutenção. Não tem manutenção. E não tem. Aí acaba morrendo. Então é preciso ter manutenção. Plantar um calor desse, uma palmeira imperial, como a gente estava conversando, um pinheiro, que não tem nada a ver com o Jiquié. Nós temos defendido isso e as administrações, elas não olham para essa Mas sabe como é que funciona, Domingo? Ele vai lhe interromper. O cara viaja, vai em outro lugar, aí vê a cidade toda, fala, rapaz, eu vou fazer isso lá em Jiquié. Mas ele não se inteira, não procura, não é um debate com quem conhece. Vamos discutir se vai se adaptar. Quem está militando, estudando. Isso. O cara vai em Campo do Jordão, aí vê aquela maravilha. Olha, num lugar frio daquele. O histórico da arborização urbana de Jiquié. Você conhece, inclusive, os primeiros... Ficus Benjamin, tinham lá sardinha. Preservado lá no museu. Sim. São as únicas. Deve ter uma outra aí. Tinha um insetozinho que entrava no olho da gente. Né? Aí, devido à sardinha, que toda monocultura traz praga, né? Doenças e pragas. Então, não houve esse planejamento. Então, foi cortado das sardinhas. Foi na época da implantação do Centro Industrial de Jiquié. Foi recomendado ao algaroba. O algaroba é uma espécie que foi recomendada para alimentação do gado nas propriedades rurais, e ela se dissemina muito rápido. Raísca sobre um crescimento muito rápido. Então, o prefeito falou, essa aqui é boa. Eu vou plantar na minha gestão e eu vou ver sombra. Tinha um que dizia assim, eu plantei 6.914. Eu falei, por que tu dá esse dado? É porque ninguém duvida. Certo, e aí nós teve a gestão que nós participamos na década de 90, né, que nós diversificamos as espécies, produzindo muitas mudas.
Mas depois entrou novamente o ficus, esse ficus, que é já uma outra espécie de outra ficus, espécie de né? ficus. Esse ficus variegata. Ficus paulista, não é? É ficus espécie, não espécie, eu esqueci agora. É ficus variegata e tem outra, esse ficus, esqueci agora. Foi plantado errado também, porque o ficus é uma árvore de grande porte. As suas raízes, ela entra muito facilmente na rede elétrica, hidráulica, chega até o seu banheiro, ela estraga a sua calçada, em busca de água. ela tem conflito com a fiação. Então, não houve realmente mais um erro, não escolher espécie. E agora está sendo introduzido no ninho, muito indiscriminadamente, e vai provocar novos problemas também. Pois é, no final da gestão de Reinaldo Pinheiro, foi em 2008, o último ano, né, da gestão dele, já no apagar das luzes, ele trouxe a ideia de distribuir mudas de IP roxo, IP branco, ele teve isso. Mas já não funcionou mais, porque foi nos últimos momentos, eu me lembro de Wilson Mido, Renildo Peixoto, que cuidou, né, o pessoal fez um seminário, mas não funcionou. Onde plantou, a gente vê alguma coisa ali no perto do Branco Brasil. É uma árvore bonita, né? É uma árvore de grande porte, uma árvore regional, né? Nosso bioma, né? Tanto da Mata Atlântica quanto do Mato Cipó. Porém, é uma árvore de grande porte. Ela não pode ser plantada em calçada também e nem embaixo de fiação. Ela precisa ser plantada em canteiros centrais e em praças. Ou então em casas com recuo, onde você vê o porte dela hoje em torno de uns 10 metros de altura. É mesmo. Livre, né? Eu plantei um lá no Bosque do Amor agora, mas tem lá em frente a empresa lá no canteiro central da empresa entrada da cidade, né? Lá de um lado é a Bioverde, temos ali as crescem livremente. E ali se a prefeitura for tocar o facão, vamos amarrar ali. Porque as árvores estão ali, é um exemplo ali de árvores que crescem livremente que não precisa ser tocada. Hoje o canteiro central, você não tem fiação, né? Hoje, se alguém fosse lá na Bioverde fazer uma consulta a você, assim, Gilvan, me oriente, o que eu vou plantar? Você tem, assim, uma árvore que para a nossa região, ela funciona, é boa? Temos uma série de árvores lá regionais, temos lá... Da sombra... Temos a cibipiruna. Cibipiruna é aconselhável? Temos algodão da praia. Eu tinha uma cibipiruna. É muito boa a cibipiruna. Muito boa. Temos o pau-brasil, para quem é um crescimento lento. O ideal seria plantar em escolas, como era uma árvore, mas as pessoas plantam. Tem os IPs, IP amarelo, IP branco, IP roxo, IP rosa. Temos o oiti, que é uma árvore boa também. Elas existem, esse calude de que é. São plantas testadas. Porque são árvores nativas, né? Então já são... porque é muito fácil. Por exemplo, quais eram as árvores que nós tínhamos aqui, antes desse processo de urbanização? Nós tínhamos pau-ferro, nós tínhamos IP, nós tínhamos cibipiruna. Então, essas árvores nativas, se elas forem plantar, elas vão se adaptar, porque são árvores da nossa região. No início da gestão aí, fui convidado pelo nosso amigo Bené Sena, que estava administrando o museu. A gente fez um trabalho ali de plantio. Aí tem pau-brasil, tem pau-ferro, tem IPs, 4 tipos de IPs. E tem também algumas outras árvores nativas, né? Fizemos um trabalho para representar os biomas, né? A ideia dele seria essa. Porque o local ideal que é o museu. Eu vi também, eu vejo muita coisa em televisão. Um francês, já morreu, inclusive, ele veio para o Brasil e aqui ele fez um jardim enorme. Eu não sabia que existia esse jardim. Ele, de cada árvore, ele colocou. Inclusive, chamou a atenção que tinha o mandacaru e o cacto nordestino. Ele está lá até hoje. Aí, onde é isso? Na França? Não, é no Brasil. E perdeu com o tempo, porque ele morreu, aí vendeu. Então, agora tomaram de volta, resgataram, acho que foi uma instituição financeira. Manteve, hoje é um museu que é visitado por... Eu não sei que estado é. Eu vi na televisão, falei, que legal. Né? E ele dá uma demonstração de cada árvore com a história. Tem lá um guia hoje que diz, essa árvore é por isso, ela vem... muito legal, educação ambiental. Educação ambiental ao ar livre. O Lemax, né? Morreu com a casa dele lá. A casa dele ficou como um museu. Referencial, assim. Se você for, por exemplo, nós fizemos na BB, lá um espaço privado, claro. Mas nós fizemos lá o Bosque da Amizade. Lá, eu sei, por exemplo, um espaço de educação ambiental, porque as árvores, inclusive, estão identificadas lá. Pau-ferro, tem lá gameleira, tem jacarandá, tem diversas espécies representativas
Mata Atlântica, Caatinga e Mata de Cipó. Pois é, o prefeito até da cidade tem o sobrenome Gameleira. E é por conta da árvore, acho que não. A árvore Gameleira que deu origem à empresa dos pais dele ali na Lomanto Júnior, onde eu nasci ali em frente. E ali era a Rua da Gameleira, porque tinha uma gameleira enorme ali. Mas de muitos anos, né? Não alcançou. Eu nasci por ali. E eu sei a Rua da Gameleira, no Manto Júnior. A panificadora, né, Gameleira veio, padaria Gameleira, veio por conta dessa gameleira lá, né? Preciso, né, que tenha essa sensibilidade, né, da questão... Tá faltando isso. Né, de uma política, né, arborização, né? Você, além da Âmbio Verde, porque você é servidor público federal, aposentado? Aposentado, mas você hoje se dedica à sua profissão, né, e o que você atua... A gente trabalha com consultoria ambiental. A consultoria, né, Isval? Atende empresas, né, com a consultoria ambiental, empresas que estão recém-chegadas na cidade, né, com os estudos ambientais, né. Os estudos ambientais, eles partem para um estudo do meio físico, né, um meio biótico, é preciso estudar a fauna e a flora daquele local, e o meio socioeconômico, são as comunidades que estão ali em torno, né. Todo esse estudo ele irá para a Secretaria do Ambiente, terá o parecer dos técnicos, né, e um outro é levado para o Conselho de Meio Ambiente, onde eles fazem, né? Também tem audiência, a gente explana, as pessoas dão pareceres, fazem questionamentos, e também inclui, né, novos estudos a depender do que eles acham necessários. Depois é dado o processo de licenciamento, e a empresa também ela continua cumprindo os seus condicionantes, que foi acordado na licença. Então, esse é um trabalho que a gente faz. A gente tem lá um horto, lá na empresa, com várias espécies de árvores, tanto frutíferas como árvores para arborização e também para reflorestamento. A gente faz um trabalho de recuperação de área degradada, né, recomposição de mata ciliar. É interessante que os produtores, a gente vem conversando, construindo esse diálogo, né, que os produtores rurais, eles possam cuidar do seu pedaço ali na sua margem do seu rio. Né? Perfeito. Tem a APP, a responsabilidade hoje, depois do Código Florestal 2012, que os produtores, eles, né, recompõem suas massas ciliares e, se não tiver reserva legal, também faça a recomposição das reservas legais, né? Que é o que se tem de para se preservar, né? Que 80% aqui no nosso bioma, tanto Mata Atlântica como Caatinga, 30% ele pode ser usado para a sua atividade agrícola, mas 20% ele tem que preservar como o que se chama de reserva legal. Né? A gente vê aqui... conservação, né, do meio ambiente. Você falou em empresas, e a Âmbio Verde é uma empresa que oferece consultoria nessa área. Agora, eu vejo aqui duas empresas, se eu não me engano. A Petian tem uma área ali né, que eles preservam na beira do rio, né? É isso mesmo? Sim. Eles fazem ali um jardim. E tem a Frigel, que fez também um trabalho ali. Eu vejo sempre o pessoal mas só na área dele. Se cada um adotasse isso, né? Exatamente. Aí também poderia ser adotado pelas empresas, né? Um programa de adote uma praça, adote uma área verde. Uma área, cada um fazer cada empresa se preocupasse com isso também. Seria muito bom. Quem sabe se criar até um tipo de incentivo fiscal, né? De redução de imposto para que cada empresa isso valorizasse, né? Esses protocolos, né? Ô, Domingos, você, o GERC, né, que é um Grupo Ecológico Rio das Contas, ele tem participação em várias esferas, né? Inclusive, você leva essa participação. Nos fale um pouco aí sobre esse trabalho de você na área ambiental. Nós, inclusive, temos uma representação nacional. Agora, por exemplo, fomos eleitos, inclusive, o GERC foi reeleito, foi a entidade, inclusive, mais bem votada dentre as entidades ambientalistas do Nordeste brasileiro para o CONAMA. Ocorre que o governo federal praticamente destruiu o CONAMA, reduziu as entidades ambientalistas de 22 para 2 entidades, e assim mesmo sem obedecer o critério da votação. O governo, uma maluquice, que as entidades vão ser escolhidas por sorteio. Isso não é uma loteria, né? Nós somos eleitos e o governo tem que respeitar isso, né? Então, entramos, inclusive, com a representação na Procuradoria da República, né? Mais de 500 entidades ambientalistas, e estamos nessa luta aí, porque o retrocesso ambiental é muito grande. O GERC também, as entidades ambientalistas da Rede Nacional da Mata Atlântica fizeram questão que o GERC fosse o elo da Rede da Mata Atlântica na Bahia. Então, nós também temos essa representação, né?
Nós temos também lá sempre uma articulação com as nossas, embora o GERC não esteja hoje no Conselho Estadual do Meio Ambiente, mas temos uma articulação nesse sentido. Estaremos nessa semana do clima. E o interessante, Wilson, é que o GERC, ele, com essas ações que tem realizado, muitas pessoas têm se aproximado. Eu sempre tenho uma preocupação, e aí você falou até da questão da presidência, eu sempre tenho uma preocupação de deixar a presidência para outras pessoas e que outras pessoas, inclusive, participem do GERC. Nós estamos fazendo uma campanha de filiação, aproveito para estender o convite a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, a se filiar ao GERC. É muito mais interessante você estar num grupo ecológico reunido, para fazer uma ação conjunta do que você individualmente fazer uma ação de defesa do meio ambiente. Então, a gente está fazendo uma campanha de filiação ao GERC, a ideia é fortalecer a entidade, trazer essas pessoas. Por exemplo, foram várias pessoas interessantes dar esse bosque do amor. A ideia nossa é desenvolver um projeto de reflorestamento, reflorestar a vida, que tem uma vertente tanto na zona rural, recuperação de mata ciliar, recuperação de topos de morro, como também uma vertente na área urbana. Nós, inclusive, temos um projeto, isso, claro, vai exigir recursos, para que a gente possa ter um viveiro, mas a ideia, Wilson, é que cada pessoa, cada criança que possa nascer de que os pais recebam uma muda de uma árvore e recebam uma plaquinha com o nome da criança e o nome da árvore. O pai vai plantar aquela árvore nativa no local, vai assinar um termo de compromisso para plantar e cuidar daquela árvore, que não basta apenas cuidar. Ele vai ter não basta apenas plantar, ele vai ter que cuidar também. Dar manutenção, molhar a árvore, cuidar direitinho, assim como ele vai cuidar do filho dele, o pai e a mãe. E vai exatamente quando a criança, estou vendo ali sua filhinha ali, quando tiver mais ou menos daquele tamanho, ensinar a criança a cuidar também da árvore, dizer, olha, isso aqui é importante, isso é algo interessante, a árvore tem vida e tal, pedir à criança que dê um abraço na árvore, que a criança vai criando gosto, que é muito interessante. As crianças, eu fiz uma palestra esse dia no Santa Terezinha, as crianças, elas ficam empolgadas com a questão da natureza, da árvore. Então, é um projeto muito interessante, o nascer da vida. Então, o GERC, ele tem esses projetos, como o Bosque do Amor, como o Nascer da Vida, o Reflorestar a Vida, que são projetos que podem ser aplicados em qualquer lugar do mundo. Inclusive, nós vamos para essa Semana do Clima para divulgar esses projetos. O secretário de Cidade Sustentável da Prefeitura de Salvador achou muito bacana. Domingos, você tem que levar esse projeto para lá para que outras pessoas, não só do Brasil, mas diversas partes do mundo, possam reproduzir em sua cidade o Bosque do Amor, o Nascer da Vida, o Reflorestar da Vida. Então, quer dizer, projetos que nasceram aqui conosco no GERC e que podem ser encaminhados para qualquer lugar do mundo. Então, o GERC hoje tem uma representação, um respeito hoje nacional e podemos dizer até internacional, porque participamos da Eco 92, da Rio +20, participamos o ano passado do Fórum Mundial da Água em Brasília. Então, de forma que a gente tem hoje um contato não só com entidades ambientalistas e com ambientalistas no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Pois é, batemos nossos 60 minutos aqui de papo, viu? E Dalício Eirado está lá em Salvador, mandando um abraço. Carlos Brito Araújo, João Menezes, Diba Araújo, você conhece? Diba Araújo. Diba está dizendo aqui, aí, parabéns, grandes defensores da natureza. E manda um abraço todo especial para... mandando um abraço muito especial para sua competência. Quando ele posta uns peixes que ele pega lá. Conheço, meu amigo Diba, seu colega, né? Edinaldo Pires, Jocenando Rocha, o Diba diz assim, competência total aí, o Gilvan. Domingos Ailton, defensor ferrenho da natureza, viu? O Diba também faz essa referência. E Edinaldo Pires, o Wilson, enquanto Bolsonaro está acabando com indústrias de multas na BR, Jequié está mantendo a indústria municipal. Vai chegar uma hora do usuário de veículo não poder ir mais na rua.
Ele está dizendo que é muita multa aí na rua, né? Mas aí é um outro tema, mas a coisa está... Isso aí você vai divulgar alguma coisa? Fica à vontade, viu? Esse curso à distância. Wilson, a gente... Pode divulgar, bom, tranquilo. Vamos lá, então. Deixa eu pegar uma aqui. A Ambioverde fez uma parceria de com a Multivix, uma empresa... é uma faculdade do Espírito Santo, né? A principal de lá, a particular. Nós estamos trazendo para a GQE o curso à distância e nós temos com 2 cursos. É o curso de Ciências Biológicas, que vai funcionar ali nas instalações, né, da Ambioverde. Sim. O aluno à distância que se matricular, ele vai também estar interagindo, né, com os projetos da empresa. O curso também de Gestão Ambiental. Temos os cursos de pós-graduação em Direito Ambiental também. Gestão e Educação Ambiental. Então, são cursos que está trazendo para a GQE. Pós-graduação. De graduação e pós. E pós-graduação. EAD Multimix com a Ambioverde. Está com promoção, pode falar. R$ 199, por R$ 99 o primeiro semestre, o segundo por R$ 150, e só a partir do terceiro semestre vai ser R$ 199. Beleza. O aluno pode se inscrever aí no site, né, multivix.edu.br. Tá bom, obrigado, viu, João? Estamos sorteando, inclusive, uma bolsa, 50%. Pois é. O que é que precisa para concorrer? É só entrar em contato aqui com o nosso Facebook, da Ambioverde. Ambioverde. O sorteio será dia 22. Como também a gente pode estar disponibilizando também um para o nosso programa. Pronto, já está valendo aí. Então não dispenso, não. Gilvão, obrigado, viu? Obrigado a você por ter vindo aqui, trazido essas informações. Esse tema, há muito tempo que o pessoal me cobrava, que era o meio ambiente. Um dia até combinamos, não deu certo com o Dominguinho, mas hoje eu acho que foi muito enriquecedor, né? E que não esgota, né? Que não esgota, né? É sempre presente. Obrigado, viu, Domingos, também. Obrigado, Wilson, por esse espaço e mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanharam e dizer que o meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós e estamos aí abertos para que as pessoas possam se filiar ao Grupo Ecológico Rio das Contas e fortalecer essa luta em defesa da vida. Obrigado a todo o pessoal que compartilhou, que acessou, muita gente, um número muito grande, a interatividade que é maravilhosa, o tema foi interessante, muitas participações. Obrigado ao companheiro jornalista Rony Brainer, que ficou aqui na nossa retaguarda. Um abraço e a gente volta na próxima semana, viu? Vou dar folga aí do São João, o Sem Limites só na terça-feira da próxima semana, mas amanhã ainda tem muito papo legal aqui. Vai ter o Café com Tecnologia na quinta, né? 9h da manhã. Beleza, é bom. Café com Tecnologia, apresentado pela companheira Samara Barreto. E o Papo de Boleiro, que é o Rony Brainer, o professor Toninho de Miquelino. E tem também o Papo Novo, né? Papo Novo, que dia que acontece? Amanhã, né? Muito legal. Um abraço a todos, boa noite e um bom São João, viu? Paz.